Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Hoje é dia 17 de março de 2022. Um dia mais perto, como todos os dias eu digo, né? Mas a gente não pode cansar de dizer que é um dia mais perto da volta do nosso Salvador. Ele vem nos buscar. E nós precisamos estar preparados, precisamos estar em conformidade com a sua palavra e precisamos estar sabendo aquilo que ele nos promete a nós, filhos, e aquilo que ele também está designando aos pecadores. E nós temos que ter a nítida compreensão que o nosso Pai é justo e ele está agindo com justiça, ele não está agindo com impiedade, como assim os justos fazem, não. Ele deixou um testamento para nós, uma palavra, né? Um aviso, um documento avisando que nós teríamos 120 jubileus para colocar a nossa vida em ordem na presença do Pai. O homem teria 6.000 anos para se regenerar na presença do Senhor. E que ao final desses 6.000 anos viria o fim. E o Senhor avisou isso, muito bem avisado. Mas os homens esqueceram e deixaram de crer no Criador para crerem na criatura. E é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo, nós estamos a poucos passos do momento do desfecho final. Poucos anos nos restam, né? Podemos dizer, pouco tempo nos resta, mas nós temos que ter a compreensão do seguinte, muitas vozes dizem que nós ainda estamos no começo de tudo. Não, meus irmãos, nós não estamos no começo de tudo. Nós estamos já na finalização de tudo. E as coisas vão se apertar de uma forma rápida. Porque Yahshua Jesus Cristo disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, o que está vindo aí é uma coisa rápida, com consequências eternas, e que nós também, como filhos do Eterno, temos que agir com rapidez sobre as nossas vidas, fazendo com que nós possamos estar na presença do Pai, evitando pecar, e se pecar, nós já imediatamente estamos aos pés do nosso Criador pedindo perdão através do sangue de seu Filho Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Entenderam, meus irmãos? O momento é esse. E eu, agora de manhã, eu não vou ler o livro dos justos, eu vou ler o que o Senhor falou comigo. Eu vou fazer uma leitura todo dia do 30 de Isaías até o 35, tá? São passagens que dizem a respeito de agora e na nossa confiança o que vai acontecer com o ímpio e o que vai acontecer com o justo. Entenderam, meus irmãos? E nós temos que estar focados nisso. E é como eu digo, tem irmãos que me ligam e falam assim, irmã Ruth, mas como que Deus deixa acontecer isso matando crianças e não sei o quê? Nós temos que entender uma coisa, prestem atenção. O Senhor avisa o fim desde o princípio. Ele não deixou ninguém enganado. Ele não é Satanás que engana as pessoas. Não. Ele é aquele que ele avisou desde que o pecado se instalou na terra. Ele deixou avisado lá no Éden o que ia acontecer. Lá no Éden ele já deixou avisado. E ele vem avisando através dos seus profetas. E hoje avisando através das trombetas. Que somos nós as trombetas. Entenderam, meus irmãos? Então nós temos que ter consciência do tempo que estamos vivendo. E precisamos tirar essa névoa que fica na nossa mente. Será que Deus não é injusto? Não. Deus é justiça, você precisa entender isso. A humanidade está recebendo a paga
daquilo que fizeram esses anos todos. Esses milênios todos, 6 milênios de intriga com o Salvador. 6 milênios desafiando o Criador. 6 milênios de mãos dadas com o inimigo do Criador. 6 milênios de mãos dadas com o nosso próprio inimigo. Entenderam, meus irmãos? Por causa de quê? Riquezas banais dessa vida, por coisas que não têm sentido, por mentiras. A vida é uma mentira, meus irmãos. Essa nossa vida aqui, ela é uma mentira. A única realidade, a única verdade que existe é a palavra do Senhor. Entenderam? Então prestem bastante atenção. Bastante atenção. Porque nós estamos vivendo momentos decisivos que nós temos 2 caminhos a seguir. Uma é a eternidade com o Pai e a outra é uma eternidade com Satanás. O que queremos nós, né? Então vamos lá. Eu vou ler agora de manhã 30 de Isaías. Contra o que o Senhor tem contra os que confiam no Egito. O que é confiar no Egito? É confiar nas coisas dessa vida, é confiar no príncipe das trevas. Nós temos que entender que em cada reino existe uma potestade que rege. E essas potestades, elas andam de acordo com o tempo vingente. Elas andam nos reinos de acordo com a sua queda, ou a sua destruição, ou a sua elevação. Então nós temos que entender que nós vivemos numa guerra de potestades malignas, tentando cada uma ser o primeiro nesse mundo. Entenderam, irmãos? É uma guerra de potestades malignas. É incrível falar isso, mas a verdade é essa. E hoje nós vemos essas potestades aqui andando nos reinos e fazendo essa bagunça toda que tá aí. Entenderam? Irmãos, eu vou dar uma acendidinha na luz que tá escurecendo mais aqui. Eu não sou muito fã de luz não, mas... Então vamos lá. Vamos ler 30 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, declara Yahweh, que fazem plano, mas não de mim, e oferecem libações que não são do meu espírito, acrescentando pecados sobre pecados. Porque eles partem para descer ao Egito sem haver consultado minha boca, para se fortalecerem sob o poder do faraó e se refugiarem à sombra do Egito. Aqui está simplesmente dizendo assim, a tradução disso aqui. Eles partem ao inferno, sem haver consultado a minha boca, para se fortalecerem sob o poder de Satanás e se refugiarem à sombra de Lúcifer. É isso aqui que está dizendo. Isso é o que o povo do mundo está fazendo hoje. Isso é o que os reinos da terra estão fazendo hoje. Mas o poder do faraó se vos converterá em vergonha, e o refúgio à sombra do Egito em ruína. Porque ele se encontra em Zoã, mas seus príncipes e seus mensageiros perversos se fatigarão. Eles se dirigem a um povo que nada lhes servirá, nem lhes prestará ajuda, nem lhes será útil, porém lhes será por vergonha e por afronta. Carga profética acerca das bestas do sul, quer dizer, dos poderes do sul. Toda vez que você vê falando em besta na palavra, quer dizer poder. Então fique esperto. Por uma terra tribulada e angustiada, de onde provém o leão, o filhote de leão e a áspide e a feroz serpente voadora. Transportarão às costas dos jumentos sua riqueza, e na corcova dos camelos seus tesouros. Há um povo que não lhes será de proveito.
pois os egípcios prestarão ajuda inútil e falsa. Por isso os adverti que esta sua confiança será inútil. Agora, pois, vá e escreve-o nas tábuas e no livro do seu pacto, para que lhe seja por testemunho permanente para o dia final. Olha isso aqui. Agora, pois, vai e escreve-o nestas tábuas e no livro do seu pacto, para que lhe seja por testemunho permanente para o dia do mal. Você já parou para pensar quanto pacto com as trevas, quanto pacto com Satanás, as nações se pactuando com o diabo? E aqui está dizendo, escreve na tábua e no livro do seu pacto, para que lhe seja por testemunho permanente para o dia final. Há um acerto de conta, irmãos. Há um acerto de contas. Tudo é documentado, tudo é escrito. Por isso, no Apocalipse diz que os livros são abertos. Que livros? Onde estão esses livros? Nós somos um livro. O nosso DNA é um livro. Os livros foram abertos. Tudo está documentado. A tua vida está documentada na presença do Pai. Com quem você tem pactuado a tua vida? Você tem que pensar. Você tem que entender. A que nível você chegou? Ou de destruição ou de bênção? Aonde você chegou? Aonde você colocou a tua família? Aonde você tem colocado a tua vida? Em que pacto você tem feito? Na presença de quem você está? Não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar, de ler a palavra e não entender. Não, o Senhor está descortinando a palavra. Ele está descortinando a sua palavra, sabe por quê? Porque essa palavra vai servir de juízo contra nós. Ela é testemunha contra nós. E as pessoas estão achando que o Senhor é injusto. Não há injustiça no Pai. No Criador não tem injustiça, no Criador só tem justiça. Preste atenção, meus irmãos. Prestem bastante atenção aonde você está plantado. Presta atenção, meu irmão, aonde você está de joelhos. Em presença de quem você está dobrando o seu joelho? Será realmente que você está dobrando o seu joelho para o teu Criador? O Deus de Israel? Será? Você tem que começar a fazer uma introspecção na tua vida. Você tem que começar a analisar a tua vida como está. Irmãos, faça uma análise todos os dias da sua vida. Presta atenção, os momentos são sérios. Hoje de manhã eu vi uma melancia R$50. Que é isso? Da onde vem isso? Sabe da onde? Daquilo que o Senhor avisou. Os selos, o documento que passou esse mundo às mãos de Satanás por um período de tempo, que Satanás arrendou, né? Vamos colocar assim que ele arrendou. Ele tem 7 selos. E os selos começam a ser desatados, porque quando chegar no último selo, aquele que realmente é dono disso daqui, aquele que realmente deu o seu sangue para salvar uma humanidade caída, irá triunfar. E irá fazer o seu reino, o reino milenar de Yahshua HaMashiach, no 7º selo. E os selos já estão sendo desatados. O primeiro já saiu. Faz 2 anos que ele foi desatado. Ele veio branco, com uma corona
na cabeça, com um arco que tem uma flecha, acertando com a sua flecha embebida no veneno, está acertando em todo mundo, continua acertando. Mortes e mais mortes estão aí e vão acontecer muito mais. Doenças que pessoas não tinham doença nenhuma, de repente, depois da flechada, estão doentes, com cânceres raros. Outros, crianças sendo levadas pelos próprios pais para receber o veneno e morrendo. Irmãos, o primeiro selo já caiu, já acabou, já está aí, solto pelo mundo. O segundo selo também, dissensões, guerras urbanas, o mundo está em confusão e tem gente dizendo que nada aconteceu ainda. O terceiro selo já foi aberto também e está aí já fazendo, ele já começou desde o primeiro e está agora fazendo festa, agora ele começa a ficar nítido, a fome. E desse já acompanha o quarto selo, que é o cavalo amarelo, verde. Está aí no mundo também. E desses, o quinto selo também já está aí. Várias e várias pessoas sendo degoladas em todo o Oriente. Pessoas sendo mortas por amor à palavra. E isso vai chegar aqui também. Você está preparado para isso? Porque agora vai ser rápido. Hoje me mandaram um sonho muito verdadeiro, um sonho da parte do pai. Uma irmã teve, e ela via aquele homem lá de Gog, da terra de Magog, e ela pedia para ele parar com tudo, e ele dizia para ela: não, agora é a vez de vocês do Brasil. E ela clamava a ele, mas ele era de pedra. Entenderam, irmãos? Ele era de pedra. E faz mais ou menos 5 dias atrás, eu mostrei para minha filha uma reportagem de tem uma jornalista que eu sigo, ela está na França, e com a outra jornalista do Brasil, né, elas são independentes, e ela dizendo o seguinte, que o candidato anticristo, né, que tem o nome de Emanuel, com IM no final, disse em rede de televisão que ele estava fazendo um exército para invadir o Brasil e tomar a Amazônia. Vocês querem mais do que isso? Vocês querem mais do que isso? Irmãos, nós já estamos com o quinto selo aberto. O sexto falta pouco. Entenderam? O sexto falta pouco. Não vai demorar muito. Irmãos, prestem atenção, o tempo está correndo e as pessoas não estão vendo. E aqueles que têm a teoria do pré-tribulacionismo estão enganados. Se fosse para ser pré-tribulação, Yahshua já tinha voltado. Mas ele não voltou ainda e eles estão achando que ainda vai acontecer, que ainda vai ser. Não, não vai. Nós já estamos na tribulação. Nós vamos entrar na grande tribulação em poucos dias e vocês precisam estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados. Olha aqui, irmãos. Seguindo, a carga profética cerca da besta do sul, por uma terra tribulada e angustiada, de onde provém o leão, o filhote de leão, a áspide e a feroz serpente voadora. Transportarão às costas dos jumentos suas riquezas e na corcova dos camelos seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito. Pois os egípcios prestarão ajuda inútil e falsa.
Por isso os adverti que esta sua confiança será inútil. Aqueles que confiam nos governos. Não, eu estou lendo, Caroline, Isaías 30, meu irmão. Eu vou ler justos à tarde, tá? Isaías 30. E agora, pois, vai e escreve-o nestas tábuas e no livro do seu pacto, para que lhe seja por testemunho permanente para o dia final. Porque este é um povo rebelde, filhos falsos, filhos que recusam obedecer à lei de Yahweh, que dizem aos videntes, não tendes visões, e aos profetas, não profetizareis repreensão, falai a nós a metade, vede para nós visões falsas. Esse é o povo que estão nas igrejas, procurando visão falsa, a visão que o Pai não mandou. Irmãos, não é tempo de prosperidade, não é tempo, eu estou ouvindo que alguém vai na sua casa te levar a tal coisa. Não, vai acontecer sim, mas não do jeito que estão falando, não. Não existe mais riqueza para ninguém. Existe agora a provisão da necessidade, mas não riqueza. Preste atenção, meus irmãos. Tem gente dizendo que a riqueza vai ser transferida dos ímpios para os crentes. Isso é mentira lavada de Satanás. Não existe riqueza mais de ninguém. A terra vai ser assolada. A terra já está sendo assolada. O que vai acontecer são o envio de provisões que precisam para aquele momento. As provisões virão, mas para a necessidade e não para o supérfluo. Entendeu, meus irmãos? Prestem atenção. Prestem atenção. Qual é a ordem do Senhor nesse momento? Estoca alimentos, guarda alimentos, o quanto você puder, pelo menos para 6 meses. Porque nesses alimentos que você vai ter na sua casa, o Senhor vai multiplicar o que está lá dentro. Lembra da viúva? Que ela ia perder os 2 filhos por causa das dívidas que o marido deixou para ela? E Eliseu mandou ela entrar na casa e perguntou para ela, o que você tem na tua casa? Meu senhor, um pouco de azeite. Ele falou, pega todos o que está em volta, o que tiver de vasilha na sua vizinhança, pega tudo. E ela foi e pegou. E ele falou, agora você vai lá, fecha a porta e derrama o azeite nas vasilhas. E o azeite foi derramado sem fim, até que encheu a última vasilha. E ela pôde pagar a dívida dos seus filhos e viver do resto. Sabe por que ela pode viver do resto? Porque o marido dela era um servo do Senhor. Entendeu, meus irmãos? E ele lutava com dificuldade, por isso ele deixou dívidas. Mas o Senhor foi tão maravilhoso que ele viu a necessidade daquela viúva. E ele supriu a necessidade dela. E o que ele vai fazer com o povo dele é o quê? Suprir a necessidade daqueles que estão ouvindo a voz do Pai e sendo inteligentes em pegar essa voz, ir lá no mercado, mesmo que com pouquinho dinheiro, mas eles tocam 1 quilo de farinha a mais, 1 quilo de fubá a mais, eles tocam 1 quilo de arroz a mais, ele vai fazendo de pouquinho como a formiguinha. E o Senhor sabe o que vai fazer? Vai triplicar, quadruplicar o quanto precisar para a tua necessidade, mas não para ser supérfluo, não. Ele vai te dar de acordo com aquilo que você precisa. Não vai sobrar e não vai faltar. Estão entendendo, meus irmãos? Não vai sobrar e não vai faltar. Mas o que estão falando, que vai bater amanhã na porta da tua casa, a riqueza vai chegar. Irmão, isso é mentira de Satanás. Isso é engodo do maligno. Prestem bastante atenção. Olha lá. Apartai-vos do caminho, desviai-vos das veredas, afastai de nós o Santo de Israel. É isso que eles pedem. Eles não querem a palavra do Pai. Eles não querem as palavras de disciplina do Pai. Portanto, assim diz Yahweh, o Santo de Israel, visto que desprezaste esta palavra e confiaste na injustiça, e murmuraste e puseste vossa confiança nela, na mentira.
Os homens não estão aí confiando na mentira? Então, confiando no beijo da Jussara, né? Na mentira, que a mentira vai livrar eles do flagelo. Coitados, coitados. Tenho pena. E por isso este pecado lhe será como edifício em ruínas, a ponto de sucumbir, e como elevado muro cuja rachadura sobrevém de súbito. E sua rachadura é como a rachadura de vaso de oleiro, que se fez em pedaços sem compaixão, de modo que não se acha entre seus fragmentos um que sirva para pôr no fogo do fogão, nem para tirar com ele água de uma cisterna. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha isso. E sua rachadura é como rachadura do vaso de oleiro, que se faz em pedaços sem compaixão, de modo que não se acha entre seus fragmentos um que sirva para pôr no fogo do fogão, nem para tirar com ele água de uma cisterna. Os pedaços que sobraram, irmãos, não prestam para nada. Portanto, assim diz Yahweh, o Santo de Israel: quando vos arrependerdes e tiverdes repouso, sereis salvos, na quietude e na confiança estará a vossa fortaleza, mas não obedeceste. Olha o que o Senhor tinha prometido. Quando vos arrependerdes e tiverdes repouso, sereis salvos, na quietude e na confiança estará a vossa fortaleza. Mas eles não quiseram. Cuidado, meu irmão, com o teu coração, se não está querendo também coisas erradas. Antes dissestes, não sucederá assim, porque cavalgaremos em cavalos e nos apressaremos a fugir. Eles acham que vão fugir. Assim fugireis, mas os que vos perseguirem também se apressarão. 1000 fugirão diante da intimidação de 1. Fugireis diante da intimidação de 5, até que permaneceis como um mastro no cume de uma montanha, ou como um estandarte sobre uma colina, sozinhos. Mas olha o que o Senhor promete ao seu povo, aqueles que o buscam. E Yahweh, pois, começará a vos mostrar misericórdia. Atenção, povo de Israel espiritual, povo do Criador, que adora ao Criador e a seu filho Yahshua HaMashiach. Olha o que o Senhor tem preparado para vocês em tempos de penúria. Olha o que o Senhor tem preparado para vocês, aqueles que não têm deixado de louvar o Pai, não têm deixado de trombetear as suas promessas, não têm deixado de falar aquilo que precisa ser falado. Olha isso aqui. Yahweh, pois, começará a vos mostrar misericórdia e se levantará para se compadecer de vós. Porque Yahweh é um Deus de justiça, bendito todo aquele que nele espera. Porque o povo se assentará em Sião e em Jerusalém, e não voltará a chorar. Certamente perante a vós e vossa súplica, ele terá misericórdia, quando ele a escute, vos responderá. Irmão, vai ser assim. Senhor, me socorre. Estou em necessidade. O Senhor vai vir com a provisão exata daquilo que você precisa. Não vai sobrar, não vai faltar. Vai ser exato. Olha aqui. E Yahweh vos dará pão com escassez. E água com angústia, não mais se reunirão os que fizeram com que vos extraviastes, nem vossos olhos verão os que vos desviaram. E os vossos ouvidos ouvirão por detrás de vós uma palavra que dirá: este é o caminho, andai nele. Não vos desviareis. Olha que coisa mais linda. Este é o caminho, andai nele, e não vos desviareis nem para a direita e nem para a esquerda. Esses são aqueles que se arrependem e voltam atrás, e pregam a palavra do Pai, e anunciam as coisas que dele têm recebido. Então profanareis a prata que recobre vossos ídolos,
e o efode de vossas imagens fundidas de ouro, e as tirareis como água de mulher menstruada, e as jogareis como desperdício. Eu tenho visto irmãos, hoje uma irmã me falou, irmã, estou jogando todas as minhas coisas fora. O que a irmã me disse? Eu dou para alguém e falo, não, minha irmã, joga fora. E joga fora e você profetiza que assim como você está jogando tudo isso que não vem do Pai fora, você também está jogando toda a doença que está dentro do teu corpo, em nome de Yahshua HaMashiach, fora. E essa doença vai ser teu corpo, porque quem traz a doença para nós é Satanás. Irmãos, quem traz a doença é o próprio diabo. Eu coloquei ontem nos meus stories, coloquei no meu feed sobre o juramento que é feito por aqueles agentes que usam branco. E o juramento é simplesmente não tem nada com o Criador. O juramento é para deuses e deusas que nada podem. Eu fiquei de queixo caído quando eu vi aquilo. Foi a Carol que me mandou, aí eu fui pesquisar. Quem eram os deuses, né? Ígia, e isso, aquilo outro. Irmãos, agora nós entendemos o porquê o povo vive doente. Agora nós entendemos o porquê Satanás entrou na vida das pessoas de uma forma tremenda. Agora nós entendemos porque existe muitos deles que não têm um pingo de compaixão pelo próximo. O que eles querem é isso. Eles fazem parte do sistema satânico deste mundo. E eu me admiro de irmãos. Eu tô falando porque eu conheço vários que professam a nossa fé e tiveram coragem de fazer um juramento desse. E tiveram coragem de receber o beijo. Entenderam, meus irmãos? Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Meus irmãos, isso é tremendo. Isto é tremendo. Digo a vocês, nós temos que buscar ao Criador que nos criou. Nele está a nossa cura. Nele está a nossa salvação. Irmãos, eu louvo ao Senhor pela mãe que eu tive. Minha mãe era Minha mãe era filha de médico. O meu avô foi o primeiro ginecologista do Brasil. Pra vocês terem ideia. Meu avô foi professor da Faculdade de Medicina da Bahia. O primeiro concursado na Faculdade de Medicina da Bahia. Alice Peltier de Queiroz. E minha mãe, quando se converteu, minha mãe tinha pavor de médico. Minha mãe tinha horror de médico. A minha mãe foi parar no médico, quando ela precisou fazer uma cirurgia dos rins, que ela precisou fazer uma plástica dentro do rim. Foi a única vez que eu vi a minha mãe entrar. E ela entrou no médico, sabe que jeito? Ela passou na véspera, um dia inteiro, com irmãos em oração dentro da minha casa, eu não me esqueço disso. E ela buscando ao Pai se ela iria para o médico ou não. Até que o Senhor falou na boca de uma irmã, falou, irmã, vai em paz, porque o Senhor é contigo. O Senhor vai guiar a mão do médico na tua vida e o que vai acontecer ali vai para ser honra e glória do nome do Senhor. Foi quando eu vi a minha mãe indo para o médico e deixando ele pôr a mão nela. Até então eu nunca tinha visto isso na minha mãe. E depois disso, quando ela começaram a dar remédios e remédios para ela, ela começou a clamar ao Pai, Senhor, me mostra a medicina do céu, me mostra o que eu tenho que tomar para eu parar com isso, que eu não suporto mais isso. E o Senhor mostrou para ela o chá de picão. E através do chá de picão ela ficou livre de 2 anos de injeção 2 vezes por dia.
E a injeção, o antibiótico não debelava o vírus. E com o chá do picão, em um mês, tinha caído para um vírus muito inferior ao que ela tinha. E no outro mês ela não tinha mais nada. E sabe o que ela fez? Ela fugiu do médico. Nunca mais minha mãe morreu, eu cuidando dela dentro de casa. Eu pedia, na época eu tinha a Unimed Home Care, e eu pedia para o médico só vir vê-la e me dar os exames para ver como estava, para eu poder cuidar dela, para fortalecer ela. Foi assim que nós fizemos. E ela morreu em paz nos braços do Senhor. Ela morreu comigo, falando com ela, de mão dada com ela. O chá de picão, ele serve para todo tipo de infecção. Qualquer tipo de infecção, vírus, bactéria, ele serve para tudo. Você pode até tomar banho com ele se precisar. Ele é uma bênção, uma bênção. É aquele picãozinho, mato mesmo, que você pega no meio da rua. Entenderam, meus irmãos? Então eu digo para você, tá na hora de você assumir a tua fé no teu Criador e clamar pela tua bênção. Esses dias eu tive uma crise de fígado aqui, muito séria. Minha filha ficou com os olhos desse tamanho. Eu só falava para ela, clama ao Senhor, porque pelas pisaduras de Yahshua HaMashiach eu vou ser sarada. E assim foi, e a crise não aumentou, foi até eu fiquei em 2 horas de dor ferrenha. Mas eu clamava ao Pai e eu vi ali a mão do Senhor na minha vida. Entenderam, meus irmãos? E assim eu curo as minhas enfermidades. Entendeu, meus irmãos? Assim eu tenho curado as minhas enfermidades. Então eu digo uma coisa para vocês. Busquem ao Pai, porque mediante aquilo que nós lemos, está tudo contaminado. Entenderam, meus irmãos? Prestem atenção, busquem ao Pai o que vocês têm que fazer. Ele nos deixou, mesmo que esteja saturado aí, transgênico e tudo mais, ore ao Senhor para converter aquela semente transgênica em uma semente do Pai. Porque a palavra diz, comer e beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. Agora, a tua confiança está no Senhor? Você tem buscado essa confiança da parte do Pai? Tem que entender isso. Entendeu? Você tem feito a vontade do Pai, tirando da tua casa aquilo que não é para estar dentro da tua casa, tirando os ídolos, as imagens de escultura e aquilo que não provém do Pai? Você precisa limpar a tua casa material e a tua casa espiritual. É tempo, o tempo é chegado. Seguindo aqui. Então será dada a chuva para a vossa semente, para semeardes na terra. Olha aqui. E o grão que se produzir na terra será seleto e abundante. Naquele dia vosso gado será apacentado no lugar fértil. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que limpam as suas casas. Depois vocês leiam 30 de Isaías, retorna a ler para vocês verem. Também os bois e os novilhos que lavrarem a terra comerão palha que tem sido batida com forcado e pá. E acontecerá que sobre o monte alto e sobre toda a colina elevada fluirão correntes de águas no dia da grande matança e quando as torres foram destruídas. A luz da lua virá a ser como a luz do sol, e a luz do sol chegará a ser 7 vezes maior, como a luz de 7 dias no dia em que Yahweh ponha a atadura na quebradura do seu povo e curar a dor da sua ferida. Entenderam, irmãos? Há uma promessa, há um juízo, mas há uma promessa para aqueles que fazem a vontade do Pai. Nós só precisamos saber aonde nós estamos, em qual vontade nós estamos. Em que vontade do Pai nós estamos. Entenderam?
Presta atenção, meus irmãos. O tempo é chegado. Não é tempo de brincar. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de o invocar enquanto Ele está perto. Irmãos, prestem atenção. É muito séria a situação. Os juízos já estão começando a cair. E nós não podemos fazer parte desse juízo. Entenderam, meus irmãos? Prestem atenção. Busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Irmãos, eu vou ficando por aqui, tá? À tarde eu quero voltar. Eu tô fazendo uma tenda infantil, terminando ela. E é bem grande, então eu uso quase que a mesa inteira. Mas à tarde eu gosto de fazer assim, faço uma parte, aí eu venho e falo com vocês. Ontem não deu para eu vir. Nem à tarde, eu não me lembro o que aconteceu. Não sei se eu vim à tarde, nem lembro mais. Mas à noite eu ia vir, mas aí não deu certo. Mas é isso aí, meus irmãos. Eu li 30 de Isaías, tá bom, gente? Até o versículo 26. Tá certo? Agora prestem... Josimir, chegou na hora do amém, mas vai ficar gravada, tá, minha irmã? Só que é o seguinte, eu devo vir até as 2 da tarde, tá bom? Obrigado, Lucas, obrigado. É o seguinte, meus irmãos. Obrigado. Não, eu entrei sem querer no meu segundo canal, tá? Foi sem querer que eu entrei aqui. Eu sempre entro no outro, eu gosto de fazer a live no outro, mas sem querer, acho que eu vim ver alguma mensagem aqui e não retornei e já comecei por aqui. Mas é isso aí, meus irmãos. Vou ficando aqui com vocês e quero que vocês observem bem. Quero que vocês observem bem a vida de vocês. Faça uma retrospectiva. Não deixe de fazer isso todas as manhãs, todo meio-dia e todas as 6 horas da tarde. E a madrugada também. Começa a rever tua vida e pedir perdão. Não é tempo de brincar, não é tempo de brincar. É tempo de estar acordado, de olhos abertos. Gente, presta atenção. Nós pecamos o tempo todo, o dia todo. Não é tempo mais de brincadeira. É tempo de estar alerta. É tempo de você estar em sintonia com o teu Pai 24 horas por dia. Porque o tempo já chegou e não vai demorar muito mais. Entenderam? Entenderam? Então é isso aí, meus irmãos. Fiquem na graça do Todo-Poderoso e que o Senhor abençoe a todos. Eu volto em nome de Yahshua HaMashiach após o almoço, tá bom? A China tá avisando que vai fechar o mundo de novo, a verdade é essa. Não sei se será pelo vírus, né? Porque ninguém tá mais acreditando nisso, quer dizer, muita gente. Aqui na minha cidade foi tirado as máscaras para andar na rua e o povo tá andando de máscara ainda. Eu nunca andei, né? Mas o povo continua andando de máscara na rua. Ainda acha ruim quando a gente não tá. Mas é isso aí, meus irmãos. Fiquem na graça do Poderoso. Alegrem seus corações. Não é tempo de você ficar com medo. É tempo de você ter coragem. É tempo de você mostrar a que você veio. É tempo de você testemunhar as palavras do Mestre. É tempo de você assumir a valentia dos valentes de Davi. Entenderam, meus irmãos? É tempo de você levantar a tua cabeça e dizer: Maranata, já posso ouvir os passos de um rei que se aproxima rapidamente. Corre para os braços de Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele está te esperando. Tá bom? Fiquem na graça do Poderoso. Até as 2 da tarde eu tô chegando por aqui. Aí eu vou chegar no outro canal, tá bom? Fiquem na graça do Poderoso. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.